Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aqui do ano de 2022. Eu sou a Van, você está no canal da Shang. E aqui um vídeo super bonitinho, organizado, né? A Gabi conseguiu editar porque eu consegui mandar antes para ela o vídeo. Começo do ano já, gente, aquela maravilha. E aí depois que a gente vai avacalhando, então do meio do ano pra frente é uma ladeira abaixo. Mas você vai sempre receber o teu conteúdo, independente do formato. Mas também não adianta a gente ser hipócrita aqui falando novo, vida nova, porque as coisas vão ser como elas são, mesmo porque talvez o formato não seja tão importante assim, né? Muito mais o conteúdo, então se não é tão importante assim, a gente acaba abrindo mão, né, disso em um momento ou outro por conta de outras coisas. E tá tudo bem, né, e tá tudo bem. E hoje eu quero aqui trazer, na verdade, assim, todos os nossos temas, todos os nossos vídeos, eles na verdade sempre são para falar do mesmo assunto, do mesmo tema, só que de aspectos em formatos diferentes, para montar esse quebra-cabeça sobre quem é você no mundo e tudo mais. Então aqui a gente vai falar sobre uma coisa bem ampla, que tem a ver sobre, né, eu vou trazer aqui um conteúdo, eu já vou mostrar pra você, mas que tem a ver com o indivíduo, sobre o nosso processo, né, enfim, de maturidade, a formação, a nossa formação como indivíduo adulto, o que é isso, sobre independência, autonomia, sobre as nossas identificações no mundo e tudo mais. Então, sobre tudo isso, e pra trazer aí um pouco de faísca, né, enfim, no nosso bate-papo, eu vou trazer aqui uma referência de Winnicott, do livro Tudo Começa em Casa. É um dos primeiros textos, não é o primeiro, talvez primeiro, segundo, enfim, que ele fala um pouquinho sobre o conceito do indivíduo saudável. Então eu vou ler alguns trechos, eu vou ler um trecho agora, outros depois, para que a gente possa ir falando um pouquinho sobre isso, tá? Então aqui, a maturidade individual implica movimento em direção à independência, mas não existe essa coisa chamada independência. Seria nocivo para a saúde o fato de o indivíduo ficar isolado a ponto de se sentir independente e invulnerável. Se essa pessoa está viva, sem dúvida há dependência. Dependência da enfermeira, de um sanatório ou da família. Então aqui já a primeira quebra, né? O que é independência? Independência não é você ficar sozinho, não é você não precisar de nada. Muito pelo contrário, né? É você entender isso e de repente trazer isso de uma forma saudável, né, para tua vida. No entanto, vou estudar o conceito da saúde do indivíduo, porque a saúde social depende da saúde individual. A sociedade não passa de uma duplicação maciça de indivíduos. A sociedade não pode ir além do denominador comum da saúde individual. E não pode avançar mais porque a sociedade tem que cuidar de seus membros enfermos. Então aqui é um outro ponto que a gente também sempre traz, né? O quanto que dentro dos nossos processos, né? Aquilo que a gente diz, a gente precisa tornar, né, indivíduos saudáveis para que a nossa sociedade, a nossa cultura, ela também seja saudável. A transformação, a construção do mundo parte sempre de uma construção individual. Não existe um sem o outro. Já começa aí, né, já quebrando muitas vezes as nossas pernas, né, dentro desse processo, dentro desse conceito do que é de fato ser um indivíduo maduro, né, que não é ser sozinho, não é ali, eu consigo fazer tudo e tá tudo certo, não preciso de ninguém. Nada disso, isso não existe. Mas a gente precisa sempre entender, tá? Mas então o que é maturidade, né? O que de fato é essa independência? Quais são as referências, muitas vezes, que eu tenho de adultos, como adultos? Quais são os meus modelos? E é muito louco, né? Porque para que a gente possa ser adulto, de fato, independente, dentro desse conceito, que é ter um pouco mais de autonomia na nossa própria vida, a gente vai precisar se separar, se diferenciar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente conheceu desde sempre como adulto. Então muitas vezes é romper, é quebrar alguns conceitos e padrões e modelos e ser alguma coisa totalmente diferente daquilo. Ou não, ou pode ser de repente que eu vou olhar e falar, não, mas esse modelo ele me serve muito bem. Então eu quero continuar tendo esse modelo, mas ainda assim, mesmo com um modelo similar, a gente sempre vai ter que ter uma ruptura. É o que a nossa sociedade moderna ela perdeu muito, que é a capacidade de fazer as passagens de uma forma ritualística, né? A gente não tem os ritos de passagem como os povos originários, como as tribos mais antigas, elas têm que, né, enfim, é isso, o menino era adolescente, vira adulto, ele vai passar, ele vai ter que caçar, ele vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa, ele vai ter que mostrar e provar que ele é apto para ser um adulto, né? Então, esse rito de passagem a gente perdeu. Então, a gente tem que fazer isso, por isso que não tem idade, né? Hoje em dia, o adolescente vai até 21 anos, né? A adolescência, ela vai até 21 anos. Então, assim, qual que é o limite, né? Entre a vida adulta e a vida de adolescente, a vida infantil? Quais são os limites disso? A gente
perdeu, não tem uma borda, então é muito dentro desse processo individual. E às vezes nunca acontece, né? A gente vai fazer isso, às vezes, muito de uma forma tardia e também tá tudo bem. A questão aqui não é julgar, tá, o que é certo, o que é errado, qual que é o modelo adequado, isso não existe. A gente pode pensar que, de repente, quanto mais próximo, né, da vida adulta, do momento, né, mais esperado, talvez melhor, mas isso não significa nada, tá, gente? Então, dentro de todo esse processo da gente começar a se diferenciar, a gente também vai ter que lidar com as nossas identificações, a gente vai ter que lidar com os nossos modelos, a gente vai ter que, de repente, desconstruir aquilo que a gente tem como perfeito, como identitário, né? Então é bem esse processo de uma desconstrução, não só dos modelos, mas também uma desconstrução do eu, né? De quem nós somos de fato. Então a gente pode muitas vezes ter uma fantasia assim de que ser adulto, ser um indivíduo maduro, aí dentro daquele modelo de perfeição, né? Então, então eu não vou ter problemas, né? Enfim, minha vida ela vai ser muito melhor, eu vou conseguir ter tudo aquilo que eu quero, né? E até, tipo, dentro de uma ideia um pouco heróica demais, né? Egóica demais também, ou então pro lado oposto, putz, ser adulto é chato, eu não quero isso, eu vejo como é pesado, é só responsabilidade, é só obrigação, enfim. Então, é entender em que ponto aí tá esse conceito, independente da tua idade, qual é o conceito que você tem de adulto e como é que você vive a sua adulteza, existe essa palavra? Eu não sei. Como é que você vive você como adulto, né? A sua vida adulta, como ela é, quais são os modelos que você traz, quais são as desconstruções que você já fez e aquelas, de repente, que você precisa fazer para então se libertar e construir o ser adulto da tua forma. Então eu vou ler aqui agora um outro trechinho, desse mesmo texto, tá? Que ele fala assim, ó. A vida de um indivíduo saudável é caracterizada por medos, sentimentos conflitivos, dúvidas, frustrações, tanto quanto por características positivas. O principal é que o homem ou a mulher sintam que estão vivendo sua própria vida, assumindo responsabilidade pela ação ou pela inatividade e sejam capazes de assumir os aplausos pelo sucesso ou as censuras pelas falhas. Em outras palavras, pode-se dizer que o indivíduo emergiu da dependência para a independência ou autonomia. Então, esse é o conceito, né, de independência do Winnicott, esse conceito de autonomia, de você ser capaz de assumir a tua vida, independente daquilo que seja. Ou seja, né, gente, é lidar com a vida da forma real, dentro daquele processo de integração e de que é tudo. Não dá pra gente tirar um pedaço e não viver e não sentir. Então, o quanto também ser um indivíduo saudável, ser um indivíduo maduro, ser um indivíduo, primeiro, antes de qualquer coisa, né? Porque é isso, pra eu ser maduro, eu preciso primeiro ser um indivíduo. E o que é esse indivíduo? Qual que é a minha borda? O que é que tá em volta de mim? O que me defende? O que me segura, né? O que me diferencia do mundo? Tudo isso, todas essas questões são questões iniciais dentro do nosso processo de autoconhecimento, de individuação, de maturidade, enfim, de sermos no mundo quem a gente verdadeiramente é. Acho que eu já falei bastante, não sei se ficou muito aberto demais e talvez a ideia seja essa, de deixar aberto demais, para que você possa também abrir aí, né, os seus conceitos, para que você possa desconstruir os seus preconceitos e se abrir, né, para outras respostas além daquilo que você conhece e desconstruir, né, também esses conceitos, enfim. Então, vamos pensar sobre isso? O que vocês acham? Abrimos o ano bem, uma forma meio geral, e aí eu tô ainda pensando aqui quais são os temas que eu vou trazer, de repente fazer algumas séries específicas sobre alguns temas, né, alguns blocos de temas, ou deixar como sempre foi, de uma forma aleatória, enfim. Vamos ver se a gente muda o formato dos vídeos ou não. Não sei de nada, né? Mas é isso, gente. Sejam bem-vindos para mais um ano. Espero encontrá-los muitas e muitas vezes. E um beijo e até semana que vem.